que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Prezado amigo, telespectador da Rede Mundo Maior, estamos muito felizes de estar aqui com vocês mais uma vez, dando prosseguimento aos nossos estudos desse livro que não se termina nunca o seu estudo, a sua essência. Nós vamos falar hoje na mediunidade de Moisés com relação ao recebimento daquilo que se conhece em hebraico como Esra Dibrot, ou seja, 10 palavras, 10 logos ou 10 mandamentos, que nós já tivemos a felicidade de frequentar ou de ir àquele local, lá no Monte Horebe, a 2.232 metros de altura. Passamos uma noite quase inteira para ir e voltar. Mas é uma experiência que você nunca deixa de revivê-la em sua mente. Novembro de 2009 não sai da minha cabeça. Mas uma coisa que eu sempre, quando eu falo em Moisés, quando eu falo no Gênesis, quando eu falo no Shemot, que é o Êxodo, eu lembro sempre a importância que Moisés teve diante de tudo isso. Que as civilizações pré-bíblicas influenciaram muito a origem do monoteísmo. Moisés foi enviado por Jesus para implantar o monoteísmo exatamente para sedimentar ou implantar no meio do paganismo e da idolatria um Deus único, que é aquele ser supremo que nos rege. E Jesus foi um instrumento de implantar esse Deus único entre nós, porque ele envia as civilizações pré-bíblicas todas na Mesopotâmia, com os assírios, babilônios, sumérios, com aquelas epopeias, com aquela mitologia toda, que acabou criando um politeísmo e idolatria muito grande. E aí todas as civilizações que eu chamo assim pré-bíblicas colaboraram para que Moisés viesse, junto com Abraão, primeiro Abraão, depois Moisés, Isaac, Jacó, etc., para implantar esse monoteísmo. Daí porque há muitos alunos nossos, sobretudo os nossos alunos protestantes, eles não gostam muito dessa expressão, civilizações pré-bíblicas, mas nós sabemos que a Bíblia não desceu direto, sem um motivo, sem uma necessidade premente. E esse foi o papel de Moisés, como grande médium de Deus, como grande intermediário escolhido para esta tarefa, para este trabalho. E aí não esqueçamos que José esteve no Egito, Abraão esteve no Egito, Moisés esteve no Egito e Jesus esteve no Egito. Eu considero assim o Egito o sedimento, ou a junção, ou a conjunção, que veio resumir todas as civilizações que o antecederam. Porque foram os egípcios que implantaram a monolatria, foram os egípcios que deram a ideia do monoteísmo. E quando você lê os 10 mandamentos, o Esra Dibrot, como a gente coloca, uma informação mediúnica, porque os 10 mandamentos começam exatamente lá no original, dizendo assim: Vai daber Elohim et kol hadevarim haele lemor. Ou seja, e disse ou pronunciou Elohim, o Deus, todas essas palavras dizendo. Pronunciou para quem? Quem ouviu? Moisés. Se ouviu é porque ele era um médio audiente. Então ele foi ouvindo. Mas o que a gente pode, por trás dessa informação, é ver Moisés como aquele que veio dentro, porque existe na mitologia egípcia o deus Osíris
Ísis, sua esposa, e seu filho Horus. Essa trindade egípcia cuidava do espírito dos mortos. É o que está lá no livro egípcio dos mortos. Encontrado e decifrado toda a sua mensagem. E nele fala a lenda que o morto, seu coração era pesado numa balança, com a pena da deusa Maat. De um lado colocava o coração, do outro a pena. E aí, se o coração fosse mais leve do que a pena, ele entraria no paraíso. Senão, ele não entraria. Ele seria devorado por um monstro com cabeça de crocodilo. Isso é o que fala a mitologia egípcia. Mas por trás disso tem uma mensagem muito forte, porque ainda hoje a gente fala que as pessoas têm um bom ou têm um mau coração. Jesus falou no seu grande sermão, lá no capítulo 5 de Mateus, que os puros de coração verão a Deus. Quer dizer, há uma sedimentação e não há um desconhecimento da importância dessa presença egípcia influenciando na história do povo hebreu, influenciando na mensagem que o povo hebreu recebeu através de Abraão, Isaque e Jacó, e agora nós especificamente falando de Moisés, depois de libertar esse povo lá do Egito. Portanto, tudo isso teve um objetivo. E até onde Moisés não sofreu, ele que nasceu, ele que foi criado pela filha do faraó, ele que foi um príncipe no Egito, até onde é que Moisés não sofreu a influência da mitologia do livro egípcio dos mortos. Isso nós vamos ver na segunda parte do nosso programa, porque o Bob já está dando ali o sinal que o nosso tempo esgotou. Mas não saia daí, porque num minuto nós estaremos de volta. Até já.